Olá, meus amigos e amigas, professor Marcos Gomes na área. Nessa aula nós vamos trabalhar direito à igualdade, um dos temas mais importantes para os concursos da Defensoria Pública, e vamos aprofundar, verticalizar e muito. Detalhe importante, vamos trazer aqui questões de prova objetiva, questões de prova dissertativa, sempre trazendo aquele tempero defensorial que é essencial na nossa preparação. Então, seguindo a nossa linha de raciocínio, item 7.1.2, direito à igualdade. Nós temos aqui um dos temas mais importantes para a Defensoria Pública, um tema que merece destaque, e é um tema que gera uma base para a compreensão de diversas outras temáticas e auxiliará na fundamentação de muitas questões de provas dissertativas e de provas orais. Nós vamos fazer um histórico do direito à igualdade para que vocês compreendam de forma completa esse instituto, iniciando pela ideia de igualdade formal. Em relação ao histórico, uma observação inicial. Na antiguidade, a própria sociedade legitimava a desigualdade. Então, na antiguidade, a própria sociedade legitimava a desigualdade. Por exemplo, nós tínhamos escravidão, sociedade de castas. E aí, quando vem a ideia do Estado liberal, surge uma afeição puramente formal da ideia de igualdade. Como se sabe, no Estado liberal surge a ideia do constitucionalismo liberal, que busca proteger direitos dos indivíduos frente ao Estado, frente ao poder público, busca diminuir o poder dos monarcas, busca superar o antigo regime. A partir do Estado liberal, do constitucionalismo liberal, surgem direitos fundamentais de primeira dimensão, uma abstenção do Estado, um não fazer do Estado. Então, nessa ideia do Estado liberal, do constitucionalismo liberal, surge uma afeição puramente formal de igualdade. E qual que é a ideia, professor, da igualdade formal? Conceito no caderno de vocês. Nota-se uma perspectiva negativa, até porque estamos falando que nessa ideia do Estado liberal, do constitucionalismo liberal, a ideia é um não fazer do Estado. Então temos aqui uma perspectiva negativa, com os indivíduos sendo submetidos com o império da lei geral e abstrata, desconsiderando assim as desigualdades existentes no plano fático, almejando evitar distinções, privilégios arbitrários, preconceitos e discriminações. Busca-se evitar, portanto, privilégios que existiam para a nobreza, para os monarcas no antigo regime. Essa é a ideia da igualdade formal. E dentro dessa ideia de igualdade formal, embrionariamente, surge uma distinção que vocês devem conhecer. Expressões importantes: igualdade na lei e igualdade perante a lei. Vocês vão ver que um se refere a uma fase abstrata de produção legislativa e outro se refere a uma fase concreta de aplicação da lei. Vamos na tela. STF-MI número 58. O princípio da isonomia que se reveste de autoaplicabilidade, então veja, a ideia de igualdade, o princípio da igualdade, autoaplicável. Não é, enquanto postulado fundamental de nossa ordem jurídica, suscetível de regulamentação ou de complementação normativa. Esse princípio, cuja observância vincula incondicionalmente todas as manifestações do poder público, deve ser considerado em sua precípua função de obstar discriminações e de extinguir privilégios. É a ideia, o conceito que a gente trouxe para vocês, mas sob um duplo aspecto. Letra A, o da igualdade na lei, e B, igualdade perante a lei. Continuando no julgado, para a gente ver agora essa diferenciação. A igualdade na lei, que opera numa fase de generalidade puramente abstrata, constitui exigência destinada ao legislador, que no processo de formação nela não poderá incluir fatores de discriminação responsáveis pela ruptura da ordem isonômica. Então, igualdade na lei vai se dirigir na elaboração legislativa, que não pode ter fatores de discriminação ou privilégios. Agora, a igualdade perante a lei, contudo, pressupondo a lei já elaborada, traduz imposição destinada aos demais poderes estatais,
que na aplicação da norma legal, concretamente, não poderão subordiná-la a critérios que ensejem tratamento seletivo ou discriminatório. A eventual inobservância desse postulado pelo legislador imporá ao ato estatal por ele elaborado e produzido a eiva de inconstitucionalidade. Perfeito, professor. Compreendi o que vem a ser a ideia de igualdade formal. Onde está o fundamento da igualdade formal? A doutrina aponta que o fundamento da igualdade formal se encontra no artigo 5º ab início, ou seja, no início do artigo 5º, que é a ideia de que todos são iguais perante a lei. Avançando, chegamos à ideia de igualdade material. E vamos dar continuidade ao nosso histórico. Por quê? Essa ideia de abstenção do Estado, ela não foi suficiente. Basta imaginar que lá no Estado liberal, nós tínhamos uma revolução industrial com pessoas trabalhando 10, 12, 15, 18 horas. Nós tínhamos trabalhando mulheres grávidas, idosos, pessoas com deficiências, crianças e adolescentes. As pessoas, muitas vezes, nessas fábricas de produção fordista, perdiam um dedo, perdiam a mão, perdiam um braço, e não existia uma previdência. Não existiam direitos trabalhistas. Então, surgiu, no Estado liberal, uma grande crise, com fortes desigualdades sociais. Então, naquela época, começou-se a verificar que a ideia de abstenção somente do Estado não era suficiente, surgindo, então, a ideia do Estado social, surgindo o constitucionalismo social. A ideia aqui não é apenas uma abstenção do Estado. A ideia principal do Estado social é um fazer, uma atuação positiva do Estado. Se a ideia aqui agora é um fazer, uma atuação positiva do Estado, a ideia da igualdade deixou de ser aquela com caráter puramente negativo. Então, temos aí um conceito de igualdade material. A igualdade substancial não se restringe apenas ao plano jurídico formal, mas busca uma atuação estatal positiva, almejando promover políticas públicas em prol de um tratamento efetivamente igualitário. Então, o Estado vai criar um arcabouço atuando positivamente, como na ideia da gratuidade de justiça. A ideia é criar uma política para que se concretize o acesso à justiça. Atuações positivas. Sistemas que garantem, políticas públicas que garantem ingressos em universidades, por exemplo. Professor, entendi. Mas e a fundamentação, que anteriormente estava lá no início do artigo 5º? Agora, a fundamentação da ideia de igualdade material vai estar no artigo 3º, inciso 3, da Constituição Federal, que diz que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. A igualdade material busca isso. E o artigo 5º, ao final, enfim, também nos traz, conjugado com o artigo 3º, inciso 3, a fundamentação para a ideia de igualdade material. Mas, como nós sabemos, quando o Estado é muito inchado, isso culmina também em crises econômicas, em problemas, inclusive no surgimento de estados totalitários. Então, vamos estudar, letra C, a ideia de igualdade como reconhecimento. Aqui, na Ponto a Ponto, pressupõe-se um curso focado em defensoria pública e aprofundado. Então, vocês vão ver agora o que há de moderno em relação a essa temática. Igualdade como reconhecimento. Temos uma preocupação muito grande de toda a comunidade internacional com as barbáries praticadas pelo nazifascismo, pelo comunismo. Então surge uma preocupação muito grande com valores e princípios. O princípio democrático, a ideia de dignidade da pessoa humana. Então temos aqui uma passagem do Estado social para um Estado democrático de direito. Democrático constitucional de direito, muitas vezes, e preocupação com ideias de democracia e dignidade, para evitar que novas barbáries sejam praticadas. E, mais uma vez, se existe uma preocupação com as barbáries praticadas pelo nazifascismo, pelo comunismo, existe uma preocupação com grupos vulneráveis. E aí vem a nova ideia de igualdade como reconhecimento.
que o ministro Luiz Roberto Barroso nos trouxe na DC número 41. O que diz o ministro Barroso na DC 41? Igualdade como reconhecimento, significando respeito devido às minorias, sua identidade e suas diferenças, sejam raciais, religiosas, sexuais ou quaisquer outras. Exemplo que eu trago para vocês, sistema de cotas. Isso aqui é muito importante. Lembrando que nas 100 regras de Brasília, nós temos fatores exemplificativos de vulnerabilidade. 100 regras de Brasília, fatores exemplificativos de vulnerabilidade. Vocês podem conjugar aí com a DC número 41. E o fundamento que eu trago para vocês, constitucionais, vai estar no artigo 3º, inciso 4º, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 4, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 5º, enfim, que trabalha a ideia de igualdade. E também artigo 5º, inciso 42, que diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Esses são os 3 fundamentos que eu apresento para vocês para fundamentar a ideia de igualdade como reconhecimento. E trago para vocês o voto, trecho do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, do ex-ministro Luiz Roberto Barroso, na DC 41. Diz ele, no mundo contemporâneo, a igualdade se expressa particularmente em 3 dimensões. A igualdade formal, que funciona como proteção contra a existência de privilégios e tratamentos discriminatórios. A igualdade material, que corresponde às demandas por redistribuição de poder, riqueza e bem-estar social. E a igualdade como reconhecimento, significando respeito devido às minorias, sua identidade e suas diferenças, sejam raciais, religiosas, sexuais ou quaisquer outras. Professor, entendi. Entendi essa ideia. E agora, eu lhe pergunto, professor, isso aqui é cobrado em prova? Vamos lá. Defensoria Pública de Roraima 2021. O STF, ao reconhecer a constitucionalidade da reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos no âmbito da administração direta e indireta, enfrentou a questão das cotas raciais em 3 planos da igualdade, tal como compreendida na contemporaneidade, ou seja, resposta, igualdade formal, material e como reconhecimento. Exemplo da igualdade como reconhecimento, sistema de cotas. E aí, a gente vai avançar para discutir a temática das cotas. Então, letra D, a questão das cotas para ingresso em universidade. A questão das cotas para ingresso em universidade. Pontos importantes sobre essa temática. Eu vou trazer aqui argumentos contrários e argumentos favoráveis às cotas. É importante que vocês saibam tanto os argumentos contrários quanto os favoráveis, até para que vocês possam rebater, combater de um lado ou de outro. Vamos lá. Argumentos contrários. A cota, no caso, viola o princípio da isonomia, criando uma discriminação reversa. Ou então, segundo argumento, contrário, viola o critério republicano da meritocracia. Terceiro fundamento, cada pessoa deve ser avaliada individualmente e não como membro de um grupo. E quarto fundamento, trata-se de uma medida imediatista e inapropriada para a solução do problema. Argumentos favoráveis, necessidade de uma justiça compensatória, ajustando falhas cometidas no passado. Outro argumento favorável, trata-se de implementar a justiça retributiva. Outro fundamento, o sistema de cotas promove a diversidade, permitindo uma sociedade mais tolerante. E outro fundamento, ainda que não solucione o problema definitivamente, promove uma igualdade real. Então, trouxe para vocês alguns argumentos favoráveis e contrários. Aí, eu quero trazer um julgado de apoio para vocês nesse momento, antes da gente aprofundar a questão da cota. Por quê? Esse julgado que eu vou trazer para você, ele traz um tema muito importante. Vamos lá. STJ HC 929002. STJ HC 929002. Aqui traz um julgamento importantíssimo envolvendo discriminação. Qual que é o caso em exame?
Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de injúria racial, com pedido de trancamento da ação penal, sob alegação de ausência de tipicidade da conduta e inépcia da denúncia. A denúncia imputa ao paciente a prática de injúria racial, por ofender a honra de terceiro, chamando-o de escravista cabeça branca europeia, com base em mensagens enviadas por aplicativo de comunicação. O Ministério Público do Estado de Alagoas ofereceu denúncia por injúria racial, prevista no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, considerando a ação penal pública incondicionada. Qual que é a questão em discussão? A questão em discussão consiste em saber se é possível que um homem negro pratique o crime de injúria racial contra uma pessoa branca, considerando a interpretação das normas de combate ao racismo e discriminação racial. 3. Razões de decidir injúria racial. Conforme o artigo 2º-A da Lei 7716 de 89, visa proteger grupos minoritários historicamente discriminados, não se aplicando a ofensas dirigidas às pessoas brancas por sua condição. O conceito de racismo reverso, vejam só, olha o que diz o STJ, o conceito de racismo reverso é rejeitado, pois o racismo é um fenômeno estrutural que historicamente afeta grupos minoritários, não se aplicando a grupos majoritários em posição de poder. A interpretação das normas deve considerar a realidade concreta e a proteção de grupos minoritários, conforme diretrizes de protocolo de julgamento com perspectiva racial do Conselho Nacional de Justiça. Vejam as fundamentações. Dispositivo e tese. Ordem concedida de ofício para afastar a interpretação de existência do crime de injúria racial em ofensas dirigidas a pessoas brancas exclusivamente por estas condições. Vejam só, exclusivamente por estas condições. Porque, no meu ponto de vista, se às vezes uma pessoa que é branca, mas ela é judia, e eventualmente existe uma discriminação racial em relação a essa condição da pessoa ser judia, é possível discriminação. Não estou falando de discriminação reversa. Seria possível, sim, uma discriminação se existisse outras condições que trouxesse aqui uma vulnerabilidade, anulando todos os atos praticados no feito originário. Tese de julgamento. A injúria racial não se configura em ofensas dirigidas a pessoas brancas exclusivamente minoritários e historicamente discriminados. Então vejam essa posição do Superior Tribunal de Justiça, que diz, olha, não vamos aplicar a ideia do racismo reverso, aplicadas quando a injúria racial é dirigida, no caso, a suposta injúria racial é dirigida às pessoas brancas exclusivamente por esta condição. Não teremos, no caso, injúria racial. Julgado muito importante. Agora vamos aprofundar, trazendo outras temáticas que vocês podem utilizar para fundamentação no momento da prova. Eu, na minha prova da Defensoria Pública, na verdade, eu fiz uma prova, eu fui aprovado no 5º concurso da Defensoria Pública e fiz uma prova anterior. E nessa prova, o examinador pedia aos candidatos conceito de ações afirmativas. E enquanto muitos alunos ficaram pensando no conceito de ações afirmativas, eu fui na lei. Então é importante que vocês conheçam o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, de 2010. E o que diz o artigo 1º? Esta lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos, difusos e o combate à discriminação e as demais formas de intolerância étnica. Parágrafo único. Para efeitos deste estatuto, considera-se. A lei traz inúmeros conceitos que são extremamente importantes. Eu trouxe 2 conceitos aqui para vocês, porque foram pleiteados na minha prova. Mas é importante que vocês realizem uma leitura integral desse Estatuto da Igualdade Racial. É muito importante. Políticas públicas, as ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado, pelo poder público, no cumprimento de suas atribuições institucionais. Ações afirmativas, os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. Continuando dentro do Estatuto, mais um dispositivo importante, artigo 39.
O poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra. O fim de uma ação afirmativa não é apenas a educação. O fim pode ser outro. Pode ser, por exemplo, o trabalho. O fim pode ser a saúde. O fim pode ser o acesso à justiça. Então, oportunidades de mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de medidas visando a promoção da igualdade nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. Cuidado, como eu disse, o fim não é apenas a educação. O fim de ações afirmativas podem ser outros direitos fundamentais. E detalhe também, o meio para alcançar essa finalidade não é apenas por meio de cotas. Se você for em outros países, por exemplo, em concursos, se utiliza muito mais a ideia de bonificação, de bônus, do que de cotas. E, eventualmente, nós poderemos ter outros meios para atingir essas finalidades. Outro ponto importante, outra legislação importante. E é claro, legislação, quando eu falo para a Defensoria Pública, em sentido amplo, abrangendo convenções e tratados, Constituição Federal e normas infraconstitucionais. Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Artigo 1º, item 4. Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos, ou de indivíduos que necessitem de proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contanto que tais medidas não conduzem, em consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido alcançados seus objetivos. Trouxe para vocês uma ideia inicial doutrinária dos conceitos favoráveis e contrários ao sistema de cotas. Avançando, trouxe alguns dispositivos que eu considero que sejam importantes para eventualmente vocês fundamentarem a ideia de cotas. Agora, avançando, entramos na jurisprudência envolvendo essa temática. STF, ADPF 186. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, atos que instituíram um sistema de reserva de vagas com base em critério étnico-racial, cotas, no processo de seleção para ingresso em instituição pública de ensino superior. A ideia aqui é de cotas para o vestibular. Alegada ofensas aos dispositivos tais da Constituição Federal. Ação julgada improcedente. Diz o STF, não contraria, ele diz ao contrário, prestigia o princípio da igualdade material previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal, a possibilidade de o Estado lançar mão, seja de políticas de cunho universalistas que abranjam um número indeterminado de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por meio de um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. Então, aqui, a DPF 186, o STF vem e diz: é constitucional sistema de cotas para vestibular. Avançando, continua o Supremo Tribunal Federal, julgando uma lei que é muito importante que vocês também conheçam. No âmbito federal, a Lei 12.990, de 2014, reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos. Aqui não é mais vestibular, estamos falando de concursos públicos, para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mistas controladas pela União. Em julgamento realizado em 2017 pelo STF, restou decidido na ADC 41. Lembrem desse julgado, questionando-se a constitucionalidade justamente da Lei 12.990 de 2014. Disse o STF que é constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. Diz o STF que é legítima a utilização
além da autodeclaração de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. Analisados os aspectos doutrinários, legislativos e jurisprudenciais, eu vou trazer para vocês uma conclusão que eu entendo que é pertinente para os certames da Defensoria Pública. Eu não pretendo aqui dizer para vocês o que é certo, o que é errado, mas existe, no meu ponto de vista, uma conclusão que eu acho que é interessante que vocês eventualmente utilizem nos concursos da Defensoria Pública. E essa conclusão é fornecida pelo meu antigo professor Marcelo Novellino, brilhante professor. E diz o Marcelo Novellino: em síntese conclusiva, as ações afirmativas representam uma evolução do princípio da igualdade em seu aspecto substancial. São medidas tomadas com o intuito de implementar um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a redução das desigualdades sociais. Do ponto de vista das políticas públicas, ainda que o sistema de cotas, reserva de vagas, não seja a solução mais justa e adequada para resolver o problema de forma definitiva, não se pode fechar os olhos para uma realidade atual daqueles que não tiveram igualdade real de condições e oportunidades para alcançar determinadas posições na sociedade. Então, diz o Marcelo Novellino, olha, aqui no nosso país, mais adequada à nossa realidade é sim implementar o sistema de cotas. Então, no meu ponto de vista, existe até um consenso de que é válido, é constitucional o sistema de cotas. Agora, eu vou aprofundar com vocês e muito essa temática. Por quê? Uma coisa é eu dizer para vocês que em uma discussão abstrata filosófica é válido o sistema de cotas. E na prática, concretamente, como analisar se um sistema de cotas ele é constitucional na aplicabilidade prática. Aí sim que eu quero aprofundar com vocês essa temática, com um caso que eu sei que mexe com muitas emoções e gera inúmeros debates. Vamos analisar e vamos aprofundar o caso DPU versus Magazine Luiza. A referida empresa realizou programa de trainee exclusivamente para negros. Posteriormente, foi ajuizada uma ação civil pública com o objetivo, com o escopo de obrigar a empresa privada a reiniciar o programa de trainee. A CP é ajuizada pela Defensoria Pública da União, excluindo-se qualquer tipo de exclusividade de inscrição fundada em raça, cor, etnia ou origem nacional. Trazemos aqui o principal ponto para reflexão na presente aula, partindo-se do pressuposto de que a atuação ocorreu dentro do plexo de atribuições com a devida técnica processual e profissional e sem má-fé. A pergunta é, o referido programa, ele é constitucional? E aí, pergunto para vocês. Programa de trainee da Magazine Luiza, exclusivamente para negros, ele é constitucional? Coloquem aí no chat. Enquanto vocês respondem aí no chat, eu vou trazer para vocês as correntes existentes sobre essa temática. Primeira corrente, vocês vão ver que é quase um resumo do que nós analisamos até agora. E diz essa primeira corrente, com a passagem de um Estado social para um Estado democrático constitucional de direito, a democracia passa a ser vista não só como direito da maioria, como também o respeito aos direitos fundamentais da minoria, sempre pautando-se na ideia de dignidade da pessoa humana como um valor supremo. Essa é a ideia de democracia que vocês podem utilizar para a Defensoria Pública. Segundo essa linha de raciocínio, destaca-se mais um avanço no conceito de igualdade, a qual passa a ser formal, material e também como reconhecimento. O referido conceito é verificado no voto do ministro Luiz Roberto Barroso na DC 41. Igualdade como reconhecimento, significando o respeito devido às minorias, sua identidade e suas diferenças, sejam raciais, religiosas, sexuais ou quaisquer outras. Então, primeiro fundamento aqui, na ideia de democracia e na ideia de igualdade como reconhecimento. Segundo fundamento, tanto a Lei 12.288 de 2010, Estatuto da Igualdade Racial, no seu artigo 39, como também a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, no artigo 1º, item 4, estimulam a referida prática, estimulam ações afirmativas. Terceiro fundamento, ainda na primeira corrente. O referido programa fortalece a ideia de justiça compensatória, ajustando falhas cometidas no passado. Trata-se de implementar a justiça retributiva. O programa promove a diversidade, permitindo uma sociedade mais
tolerante. Ainda que não solucione o problema definitivamente, promove uma igualdade real. Então, trouxe os fundamentos favoráveis ao sistema de cotas. E, quarto fundamento, importante ressaltar que, em 2 oportunidades, o STF declarou constitucional o sistema de cotas, a DPF 186 e a DC número 41. Portanto, conclui-se que o programa de trainee está em sintonia com a normativa internacional e constitucional, promovendo-se a ideia de igualdade material e a igualdade como reconhecimento. Ademais, está em sintonia com o Estatuto da Igualdade Racial e o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Então, fundamentos aqui para essa primeira corrente. Agora eu vou trazer um resumo dos fundamentos da segunda corrente, um resumo da ação civil pública ajuizada pela DPU. O primeiro fundamento, a ação judicial faz uma diferenciação entre programa de cotas e seleção exclusivamente baseada na cor da pele, o que seria vedado pela Constituição Federal. Então diz essa ação judicial, olha, o que foi feito aqui não implementa a ideia de sistema de cotas. O que teve aqui foi uma seleção exclusivamente baseada na cor da pele, o que a Constituição veda. Aí tem lá, segundo fundamento, Constituição Federal, artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, item 30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, fundamento, artigo 7º, inciso 30. Também estaria ferindo, de acordo com a petição na ação civil pública, o artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, item 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Outro fundamento, item 4. A referida contratação, ao invés de promover a igualdade, estaria gerando a exclusão de outros grupos de trabalhadores, a exemplo de índios, refugiados, asiáticos e outras raças ou etnias, minoritárias ou não. Excluiria ainda as mulheres brancas, asiáticas, necessitadas, dentre outras. Isso aqui porque, de acordo com o que eu entendi da petição inicial, esse sistema de trainee, ele é apenas para quem está em um determinado período na sua formação. Então, se você, eventualmente, a pessoa não teria uma outra oportunidade de fazer essa prova. Continuando nas fundamentações, a seleção exorbitou os limites e objetivos do Estatuto da Igualdade Racial. Item 6. A ação afirmativa deve promover a igualdade de oportunidades sem privar a generalidade dos indivíduos dos meios de participação social no mercado de trabalho. Item 7. O que deveria existir seria um percentual específico, por exemplo, 20% de cotas. Item 8º. O programa fere o princípio da proporcionalidade, excluindo completamente determinadas pessoas de ingressarem no programa da empresa, ainda que futuramente, como eu acabei de explicar para vocês. E o último fundamento que eu trago para vocês é no sentido de que a empresa estaria praticando o denominado marketing de lacração, isto é, almejam mais aspectos mercadológicos, mirando aspectos políticos, sendo certo que as empresas não estariam preocupadas necessariamente com questões sociais que veiculam, mas sim em aumentar exponencialmente os seus lucros. Então, são os fundamentos contrários. Mas, como eu disse para vocês, em geral, é muito difícil você localizar um livro doutrinário que trabalha concretamente ações afirmativas. Vocês vão localizar, em sua grande maioria, as discussões filosóficas, se é possível ou não um sistema de cotas. A gente está partindo do pressuposto, no meu ponto de vista, a gente entende, isso é amplamente majoritário, que é cabível o sistema de cotas em nossa sociedade. Agora, como analisar isso na prática? Vamos supor, aqui no sistema de trainee da Magazine Luiza, nós temos 100% de cotas para negros. Imaginem um concurso da Defensoria Pública 100% para negros. Isso seria possível ou não? Vamos analisar, então, isso na prática. E, após pesquisar muito sobre essa temática, temos 2 doutrinadores, eu só localizei esses 2 doutrinadores que trabalham a temática. Primeiro, meu conterrâneo, Guilherme Penha de Moraes, e segundo, André Ramos Tavares. Curso de Direito Constitucional, 8ª edição, páginas 611 e seguintes, do Guilherme Penha de Moraes, e curso de Direito Constitucional, 14ª edição,
páginas 455 e seguintes, André Ramos Tavares. A questão que se coloca agora é: como verificar se uma ação afirmativa é válida? Aqui no Brasil, pouco se discute isso. Como verificar, na prática, se o percentual, se uma ação afirmativa, na prática, ela é constitucional. Mas, em alguns países, como nos Estados Unidos, isso aqui já foi muito discutido e muito debatido. No caso, Regents of the University of California versus Bakke, esse caso tratava da constitucionalidade ou não do percentual de 16% para o sistema de cotas para o ensino superior. Nesse caso, definiu-se o critério. Calma que eu vou explicar qual é o critério. Então, no caso Bakke, que discutia 16% de sistema de cotas para o ensino superior, o critério foi definido. Já vou trazer para vocês o critério. E no caso Jennifer Bratz et al. Versus Lee Bollinger, o caso Bollinger, esse caso conferia 20 pontos para certas minorias até o limite de 150 pontos. No caso Bollinger, ratificou-se o critério utilizado no julgamento anterior. Então, o caso Bakke, ele definiu o critério e o caso Bollinger ratificou esse critério. Agora, vamos ver quais seriam as possibilidades de critérios a serem adotados para análise de uma ação afirmativa na prática. Vamos lá. No common law, a grande importância é definir o critério. As opções seriam a adoção de um critério soft, que é um critério leve, ou a adoção de um critério hard, que é um critério forte, ou a adoção de um critério strict, que é um critério radical. E a Corte americana adotou o critério radical. Desde já, eu deixo claro para vocês, em que pese a Corte americana ter adotado o critério radical, não quer dizer que esse critério tenha que ser adotado no Brasil. Só para ficar claro desde já. Mas quero trazer para vocês uma discussão envolvendo o direito comparado. Então, a Corte americana adotou o critério radical, ou seja, a ação afirmativa deveria passar pelo crivo mais rigoroso possível. E, de acordo com a Corte americana, teríamos que respeitar 3 condições. Quais seriam essas 3 condições? Primeira, letra A, imperativo interesse do governo. Ou seja, tem que demonstrar que o governo possui interesse imperativo no caso concreto. Aqui, eu acho que é até fácil essa demonstração, porque a ideia de promover a igualdade material, a igualdade como um reconhecimento em uma sociedade desigual, o governo consegue demonstrar isso aqui facilmente. B, o programa desenhado sob medida para o fim visado, analisando-se a proporcionalidade no caso concreto. Os norte-americanos chamam isso aqui de fit, cabimento. Então, analisando-se o princípio da proporcionalidade, vai ver se esse programa ele foi desenhado sob medida para a finalidade pretendida. E C, demonstração de que o fim não seria alcançado, senão com o uso do meio proposto, ou seja, aquele meio seria o único disponível para alcançar o fim buscado. Na nossa letra B, nós já teríamos maiores dificuldades de analisar, no caso concreto, a proporcionalidade. E na letra C, teria que demonstrar, olha, se não fosse dessa forma, a cota nesse valor, a gente não alcançaria o fim almejado. Se qualquer critério não for respeitado, a ação afirmativa será inconstitucional. E, além disso, conforme a jurisprudência americana, é possível termos ação afirmativa, mas não como elemento essencial de admissão. Então, provavelmente, essas cotas aqui, esse programa de trainee realizado pela Magazine Luiza, provavelmente seria inconstitucional nos Estados Unidos. Mas, é claro, que o caso concreto eventualmente seria analisado. E, como eu disse, não quer dizer que esse critério é o que deva ser analisado no nosso país. Mas vou aprofundar com vocês e vou trazer alguns precedentes. Gente, olhem esse julgado do Estado do Rio de Janeiro. TJRJ 0023 764 08 2003 819 0001. Vamos lá. Ensino superior. Sistema de cotas, aprovação de candidato, direito líquido e certo, inconstitucionalidade de lei. Recurso provido, ensino universitário, sistema de cotas instituído na Universidade do Rio de Janeiro. Minorias, autodeclaração de raça.
lei estadual tal inconstitucionalidade. Direito líquido e certo de candidato aprovado em concurso público de ingresso na Faculdade de Medicina, mantida pela entidade de ensino com nota suficiente ao segmento do curso. Apelo provido, decisão reformada para, com base no reconhecimento de direito líquido e certo, garantir ao aluno a matrícula perseguida. Vou trazer para vocês agora um detalhamento desse julgado. Continuando no julgado. A Lei Estadual 3708 de 2002 é inconstitucional, na medida em que afronta o princípio da razoabilidade, ao criar a reserva de 40% de vagas na Universidade Estadual para pardos e negros e 50% para egressos de escolas públicas, restando apenas 10% para brancos oriundos de escolas particulares. Enquadrando-se o impetrante entre estes últimos e que obteve no certame público nota superior aos demais, é de lhe ser reconhecido o direito líquido e certo à obtenção da devida matrícula, de modo a se lhe assegurar garantia constitucional da igualdade, inclusive racial, advertindo-se da violação ao princípio da summum ius, summa injuria. Eu não sabia o que é isso e fui pesquisar. É um aforismo latino que, na tradução preliminar, significa o máximo do direito, o máximo da injustiça, ou suma justiça, suma injustiça. O excesso de justiça redunda em injustiça. E aqui, o que foi interessante? Nós tivemos esse julgado aqui de 2002. Não estou falando, novamente, que essa ideia seria aplicada ao caso Magazine Luiza. Não estou querendo dizer isso. Mas, julgado em 2002 e prova em 2003, trabalhando um tema muito parecido. Isso aqui é uma prova da magistratura, do 39º concurso. O que diz essa questão de prova? Vamos lá. Embora aprovado em 6º lugar no concurso de vestibular de 2003, para o curso de desenho industrial, com 79,75 pontos, ao pretender matricular-se em uma das 36 vagas oferecidas, certo candidato viu-se impedido de fazê-lo. Por isso que, reservadas pelas leis 3524 de 2000, 50%, e lei 3709 de 2001, 40%, nada menos do que 90% dessas aos estudantes de egressos da rede de ensino público, 50%, ou declaradamente negros ou pardos, 40%. Apenas 4 vagas daquelas vagas inicialmente oferecidas permaneciam em disputa direta. Pedindo declaração incidental de inconstitucionalidade das leis em questão, o candidato aforou mandado de segurança, impugnado pela autoridade apontada como coautora, ao argumento de que as leis em questão, autênticas ações afirmativas, apenas cumpriam a Constituição, dando-lhe efetividade ao princípio da isonomia. Deve o juiz acolher-lhe o pleito? No meu ponto de vista, essa questão aqui envolvia aquele julgado de um ano anterior. Então, qual seria o gabarito dessa questão? O gabarito foi no sentido de ser o programa de cotas inconstitucional, uma vez que a reserva de cotas abrangia 90% das vagas para o vestibular. No caso Bake, agora complementando, no caso Bake, a cota foi de 16% excessiva. Na prova, a cota era de 90% e foi considerada excessiva no gabarito. No caso da empresa Magazine Luiza, o programa de trainee é de 100%. Agora, importante ressaltar que temos acordos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e outros tribunais nesse sentido. Agora, eu venho e trago para você, como eu disse, o que eu trouxe aqui do Tribunal de Justiça e essa questão de prova, não necessariamente deve ser o entendimento aplicado nas provas de defensoria pública. Por quê? Nós tivemos o julgamento do caso Magazine Luiza, na 15ª Vara de Brasília. Processo número 0000-790-37-2020, 510-0015. A ação civil pública foi julgada improcedente. Olha que interessante. Quais foram os fundamentos para a improcedência da ação? Basicamente, os fundamentos que eu trouxe para vocês naquela primeira corrente que nós analisamos. Princípio da igualdade, Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, os dispositivos da Constituição Federal, Estatuto da Igualdade Racial, decisões do Supremo Tribunal Federal. Qual que é o problema dessa decisão? Somente enfrentou a questão filosófica, não aprofundou na prática alguns temas envolvendo a proporcionalidade e a razoabilidade. Não enfrentou o critério quantitativo e prático.
E isso não foi realizado nem mesmo pelo TRT. Dessa decisão teve um recurso, o TRT julgou novamente e considerou constitucional o referido programa de trainee, mas novamente nesse recurso, o TRT perdeu a oportunidade de trabalhar isso na prática. Ia ser um julgado memorável se trabalhasse essas temáticas que foram objeto do recurso. Isso seria muito interessante, ainda que se considerasse constitucional. E eu até acredito que para os certames da Defensoria Pública, vocês devem analisar, mas eu vou trazer uma questão de prova para vocês verem que vocês têm que sentir mais ou menos o que o examinador deseja. E tem uma questão de prova da Defensoria Pública que vocês analisando essa questão de prova, poxa, isso aqui me parece que é constitucional. E para uma prova de Defensoria Pública existe uma tendência, e eu já vi vários defensores públicos se manifestando a favor desse sistema de cotas, desse programa de trainee da Magazine Luiza. Então, em que pese essa divergência existente, você concordando ou não, eu já te trago uma tendência dos concursos da Defensoria Pública. Antes de aprofundar essa temática, eu vou trazer para vocês aqui, antes de trazer uma visão de como que você deve, no momento da prova, lidar com essa situação, vou trazer uma questão de prova objetiva e uma questão de prova dissertativa para a gente aprofundar essas temáticas. Primeiro tema muito importante, que é uma questão da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que diz, no âmbito da DPF 635, se questionam a política de segurança pública do governo do Estado do Rio de Janeiro, os índices injustificáveis de letalidade promovida pelas intervenções policiais nas favelas e o uso desproporcional da força por parte dos agentes de segurança contra a população negra e pobre. Diante de dados que comprovem que os efeitos de determinadas políticas públicas violam desproporcionalmente os direitos fundamentais de grupos vulneráveis identificáveis, é correto afirmar que tais políticas podem ser questionadas com fundamento no gabarito letra C, teoria da discriminação indireta. O professor nunca tinha escutado falar em teoria da discriminação indireta. Aqui vocês têm que ver. Se uma lei ou uma política pública viola desproporcionalmente grupos vulneráveis, o que vem a ser a teoria da discriminação indireta, a doutrina de apoio. Como eu disse para vocês, procuro trazer para vocês, de maneira bem completa, esse tema para a defensoria. A teoria da discriminação indireta visa explicar que existem normas ou políticas públicas, no caso, que aparentemente são neutras, mas que, quando aplicadas no caso concreto, gera discriminação ou um impacto desproporcional e negativo para um determinado grupo vulnerável. A exemplo do caso na questão que nós acabamos de analisar. Veja que as políticas públicas implementadas no Estado do Rio de Janeiro, que em tese deveriam executar medidas de segurança e aparentemente proteger todas as pessoas, acabam por desfavorecer um grupo de pessoas em estado de vulnerabilidade, já que a população negra e pobre tem sofrido com intervenções desproporcionais pelos policiais. Essa política, aparentemente neutra, mas que causa grande impacto discriminatório, muitas vezes não é notada pela sociedade, o que acarreta na continuidade de discriminações históricas e culturais. Então, analisamos uma questão muito importante envolvendo discriminação indireta, agora vamos aprofundar em uma questão dissertativa. E aqui sim, que eu peço que vocês tenham uma análise mais detalhada do que o examinador eventualmente pede nas questões. Os alunos de defensoria pública devem sempre buscar um viés defensorial em suas respostas, buscando analisar, poxa, o que eventualmente um concurso da Defensoria Pública espera dos seus candidatos. Vamos lá, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 2023, FCC como banca organizadora e banca examinadora formada por defensores públicos. Questão. Determinada Universidade Estadual de São Paulo, vejam só, inspirando-se em deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, poxa, a universidade inspirou-se em uma deliberação da Defensoria Pública. Adotou obrigação de paridade de gênero na composição de bancas examinadoras, de teses e dissertações nos cursos de pós-graduação. Sofia, defensora pública de São Paulo, em nome da Defensoria, expediu recomendação ao reitor para invalidar o regimento interno da universidade. Lembrando,
regimento interno inspirado em uma deliberação da Defensoria Pública, sob a justificativa jurídica de que tal obrigação não está previsto em lei. Baseando-se no caso apresentado, vamos às perguntas. A ação da Defensora Pública está protegida pela independência funcional? Olha que questãozinha boa! Meus amigos e amigas, a gente trabalha muito isso aqui nos nossos volumes, da ponta a ponta, no volume de princípios institucionais, no nosso curso que a gente tem de princípios institucionais. A independência funcional faz com que o defensor público tenha liberdade no seu atuar, que deve pautar-se na lei e na Constituição. Livre de ingerências externas, livre de pressões da própria Defensoria Pública ou de agentes externos. Porém, a independência funcional não é um cheque em branco. A dependência funcional deve observar os objetivos, a vocação defensorial. Vocação defensorial, vocês podem conjugar. Artigo 134, caput da Constituição Federal, com os objetivos da Defensoria Pública previstos no artigo 3º-A da Lei Complementar 80 de 94. Então, aqui, a ideia é, essa atuação da Defensoria Pública não está protegida pela independência funcional. Há limites no exercício da independência funcional? Sim, há limites. Os objetivos da Defensoria Pública, as funções primordiais da instituição, justifique e relacione com as reformas constitucionais voltadas à Defensoria Pública. A possível violação de outros princípios institucionais, violação do princípio da unidade, é possível. A ideia da unidade da Defensoria Pública é exatamente essa vocação única da Constituição Federal de proteção e tutela dos vulneráveis. Do artigo 3º-A da Lei Complementar 80 de 94, das funções previstas no artigo 4º da Lei Complementar 80 de 94, da ideia de Defensoria Pública prevista no artigo 134, caput da Constituição Federal. Então, viola, eventualmente, a ideia de unidade da Constituição. Viola também, é lógico, a ideia de independência funcional. Lembrando, esses princípios institucionais da Defensoria Pública, eles foram elevados a princípios constitucionais pela Emenda Constitucional 80. E isso é muito importante. Quando os princípios institucionais são elevados a princípios constitucionais, eles passam a ser parâmetro de controle de constitucionalidade e passam a irradiar valores para todo ordenamento jurídico. Mas como são princípios, esses princípios sofrem com a característica da relatividade. Eles podem ser ponderados, podem ser flexibilizados. E no caso concreto, como eu disse, a independência funcional não é um cheque em branco. A defensora aqui não deveria ajuizar esse tipo de ação. Até porque, como eu disse, como a própria questão diz, inspirando-se em deliberações do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Meus amigos e amigas, finalizamos aqui um tema importantíssimo para a Defensoria Pública. Caso tenham alguma dúvida ou sugestão, deixem seu comentário lá no @coleção.a, lá no @Marcos Lopes Gomes, dê um print aí na tela, marquem a gente se gostou da aula. Espero que vocês estejam caminhando muito bem na preparação para os certames da Defensoria Pública. Estou aqui à disposição de vocês nessa caminhada. Espero que vocês estejam aqui gostando do nosso curso de Direito Constitucional para Defensorias. Um grande abraço e sucesso nos estudos.